Bom, deixa eu mandar aqui já um alô para você que está aí no Parque Ayrton Senna, aí lá na Vila Fiquene, que já mandaram aí ontem à noite ainda, que cobraram um alô aqui. A Alessandra, também a Suelen e a Vanessa Kelly. Muito obrigado aí pela audiência aqui no É da Sua Conta Sim. Doutor Rodrigo Pires, se numa geral a gente começa falando do que hoje é já fase final para quem mexe nos movimentos aí, você tem aquilo que pode e aquilo que não pode. Então nós vamos primeiro para o que pode, o que está tranquilo, pode seguir aí no rol do debate. Bom, Antônio, a gente vive nesse momento um momento de pré-campanha ainda, né? Pré-campanha eleitoral, né? E tudo aquilo que é vedado no período de campanha eleitoral, no período de pré-campanha também ele é vedado, né? O período de campanha eleitoral, ele vai começar após as convenções partidárias e após o registro de candidatura dos candidatos. Nesse período de pré-campanha, nesse momento, o que os candidatos podem fazer? Eles podem exaltar suas qualidades, eles podem exaltar suas qualidades, eles podem fazer reuniões, conversar, falar sobre uma pretensa candidatura, opiniões políticas, pautas do governo que está em exercício, exaltar pautas ou criticar pautas de governo e as suas afinidades políticas, né, que tem com relação às pautas que estão acontecendo dentro da cidade. E isso é basicamente o que pode ser feito, né? O que não pode ser feito é o pedido explícito de voto, que é vedado durante esse período de pré-campanha. Então o candidato ele tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Esse pedido explícito de voto ele não é uma característica diretamente do pedido de voto. Às vezes tem um pedido implícito de voto que pode ser caracterizado uma propaganda eleitoral antecipada, né? Então o candidato ele tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Uma das preocupações que se tem, por exemplo, quem vai disputar a eleição e que está no exercício do mandato, seja para o executivo, seja para o legislativo, tem algumas recomendações aí, porque não está afastado da função, tem que continuar na função, seja como parlamentar, seja como executivo. Certo. No caso do executivo, quem vai para a reeleição. Não é o caso de Imperatriz, mas sim, tem muitas cidades que acompanham também que tem essa questão, né? Como é que é feito o trato aí? Quais as permissibilidades para continuar no exercício da atividade, mostrando o que fez, sem prejuízo eleitoral? Bem, é um destaque até que a gente tem que fazer, que a partir de amanhã as redes sociais do município, de prefeitura, ela tem que ficar suspensa, né, durante esse período. Os candidatos que estão no exercício do mandato, eles podem divulgar as suas ações, né? Divulgar suas ações. Agora, o que não pode é ter esse pedido explícito de voto nesse momento. E os pré-candidatos, da mesma forma, podem exaltar suas qualidades em redes sociais, né? E podem falar dessas questões das pautas de governo, né? E o que pode também ser levado em consideração, que muitos candidatos e pré-candidatos eles têm dúvida, é a questão da desincompatibilização, que também é bom ser lembrado aqui, que é os candidatos que eles exercem cargos públicos e que vão ser candidatos e precisam se desincompatibilizar, né? E aí tem a regra de 4 meses, regra de 3 meses e regra de 6 meses. Secretário de município, secretário municipal, ele tem que se desincompatibilizar durante os 6 meses, ou seja, já tem que ter feito essa desincompatibilização. E os demais cargos públicos, em geral, a partir de 3 meses, que tem que fazer essa desincompatibilização. O próprio site do TSE, ele disponibiliza de um mecanismo que o próprio candidato ele pode acessar esse site, colocar no mecanismo lá o seu cargo público ocupado e aí o próprio TSE vai informar esse período que ele tem para fazer essa desincompatibilização no órgão público que ele presta o serviço, né? Então são basicamente esses. No caso dos candidatos que estão prefeito que não é, no caso aqui de Imperatriz, o prefeito que ele não é candidato, não vai disputar a eleição, né? Ele não precisa se preocupar com essa questão de ter esses cuidados, porque ele não é candidato. Já os secretários que porventura vão disputar uma eleição, eles precisam fazer essa desincompatibilização, que no caso eu falei que é de 6 meses antes do período eleitoral, antes da eleição do primeiro turno. Bom, no caso de deputados que estão no exercício do mandato, que é deputado estadual, deputado federal, tem aí essa onda de conseguir um recurso, levar uma emenda para um lugar,
seja para colocar uma obra, seja para fazer um movimento chamado de multirões, seja para postos, enfim. A partir daqui, como é que é trabalhado isso aí? Pois é, nesse período de pré-campanha, no caso, é como eu citei agora há pouco, os que estão em mandato eletivo, deputados, e que são propensos candidatos nas cidades, eles podem continuar o seu trabalho, né? O que eles não podem fazer é uma promoção pessoal exagerada, pedido de voto explícito, mas eles podem promover o deputado que cria um mutirão, o deputado que consegue uma emenda, ele pode divulgar nos seus canais tranquilamente essa questão, porque eles estão no exercício do mandato, entendeu? Diferentemente daqueles que não estão no exercício do mandato. E aquela carona que o cara pega assim, o que é pré-candidato a vereador, por exemplo, o deputado vai entregar ali, digamos que vai dar a ordem de serviço para pavimentar X quilômetros de rua ou colocar um posto de saúde, enfim. Vai lá, se não, fazer um gesto concreto na comunidade. Uma coisa é anunciar que conseguiu a liberação da emenda, que conseguiu uma emenda para esse ou para aquele fim. Outra coisa é ir lá já para concretizar. A carona de chegar no ambiente também para tirar uma casquinha. Isso. Funciona? Isso está podendo? Como eu lhe falei, tem que ter muito cuidado com relação a isso para não caracterizar uma propaganda eleitoral antecipada do pré-candidato que está fora do mandato. Porque se ele estiver naquele local ali, independente do que ele, dependendo do que ele for falar, for para uma mídia, ou tiver como comprovar que ele está fazendo uma exposição exagerada ou um pedido de voto ali de maneira implícita, ele pode responder sim. Digamos que eu seja pré-candidato a vereador nessa eleição, sim. E aí eu tenho um deputado que eu estou caminhando com ele, sim. Ele vai assinar uma ordem de serviço lá no bairro X, na rua Y, e aí eu vou e faço lá, marco a presença no ambiente e digo que lá o deputado está fazendo aquilo porque está atendendo um pedido meu como pré-candidato a vereador. É uma situação bastante complicada, né? Porque o pré-candidato, nesse caso aí, ele está está ferindo o princípio da igualdade com relação aos outros candidatos, entendeu? Porque o deputado, ele pode divulgar aquela emenda, aquela obra que ele está fazendo. Já um pré-candidato a vereador que chega e diz que aquela emenda é através dele e que ele está conseguindo aquilo ali para o bairro, e se ele fizer um pedido explícito de voto ali, um chamamento à população daquele bairro, pode ser que fique entendido que há uma propaganda eleitoral antecipada, porque ele não é detentor de mandato eletivo. Tá certo, então. Olha, nós estamos deixa eu conferir aqui o tempo, que é pra gente 17 horas 12 minutos, aqui pela sua TV Liberdade, é da sua conta sim. Só lembrando aí para você que tá vendo aí essa marca Toque Bolsas aqui no fundo da tela, e a galera que tá aí aguardando, segundo a produção aqui, nós vamos ter que passar o sorteio aí para a próxima semana, viu? Mas eu já vou agradecer aqui nominadamente o Tiago, a Vanessa e a Ana Paula, que já mandaram um alô aqui, dizendo que querem participar do sorteio. E você que está acompanhando a gente, pode mandar as mensagens para o nosso telefone, que é o 982... Cadê? Eu perdi o número do telefone ali, rapaz. Cadê o número do telefone aí? Botei na tela aí. Aê, rapaz, 982780458. Aí você pode mandar a mensagem para aí, dizendo que quer participar. E vai acompanhando o programa, vai repassando aí para os amigos, que esse é o seu espaço. Já que eu estou falando disso, você também pode usar esse número desse telefone aí para fazer a sua denúncia, para chamar a atenção aí para a sua comunidade, para uma demanda que você queira que seja resolvida na esfera pública, né? E vai desde problemas de infraestrutura, problemas de atendimento, enfim. O problema é que você está sentindo. Se você achar que é importante compartilhar com as demais pessoas da cidade para que saibam a situação, você pode fazer o vídeo nesse formato aqui, que é o chamado formato horizontal, viu? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós vamos usar na TV. O pessoal está muito viciado em fazer assim, tudo agora é para o Insta, mas você pode fazer assim também, que fica bacana, viu? Dado o recado, então é só anotar aí direitinho, 982780458. Aí na próxima semana a gente já vai agilizando aí, organizando, que é para poder fazer o sorteio dos brindes, oferta aí da Toque Bolsas. Muito bem, a gente continua a nossa prosa aqui. Meu caro doutor Rodrigo Pires, advogado eleitoral. Bom, tem uma outra questão agora que nós vamos, que é para os espaços que podem ser disponibilizados para convenção partidária, né? Certo. Porque, por exemplo, nós já tomamos aí a informação, mas é importante que se diga, a parte da convenção,
aonde pode fazer, como pode ser feito, qual é o regramento para isso? Certo. Antes de tocar nesse assunto, eu queria só fazer também um adendo aqui, Antônio, com relação à lei eleitoral. Porque a lei eleitoral ela é bastante interpretativa. Quando você me pergunta essa questão dos candidatos, a gente sempre orienta a ter um cuidado maior com relação a isso, porque muitas vezes o Ministério Público Eleitoral pode ser que passe alguma coisa despercebido, mas na maioria dos casos Mas nesse caso do exemplo que eu te citei aqui, de eu ser uma hipótese, eu sendo pré-candidato a vereador, aí vai ter lá uma ordem de serviço, eu faço o vídeo, olha, nós estamos aqui, isso aqui é um pedido meu que o deputado fez. É justamente isso. Aí vai dar a interpretação de que eu estou pedindo voto. O Ministério Público pode entender que entendeu? Pode haver uma denúncia também por um partido político, né? Mas voltando a esse assunto agora. Aí agora aqui é que é o X da questão, isso, né? Com relação quais são os espaços aí? Porque parece que está tendo uma interpretação aí. A eleição ela é regida, o direito eleitoral é regido por 4 leis infraconstitucionais, fora as leis constitucionais, que é a lei das eleições, né? A lei dos partidos políticos, o Código Eleitoral e a lei de inelegibilidade. Com relação à lei das eleições, que é o caso que cita a convenção partidária, no seu artigo 73, inciso 1º, ele é bem claro, Antônio, que ceder ou utilizar candidato, partido político, de bens públicos da administração direta ou indireta dos municípios, do estado, dos territórios, né, no caso do Distrito Federal, ele é vedado. Porém, existe uma ressalva, entendeu? Que é justamente nesse período de convenção partidária. Ou seja, a convenção partidária, ela é sim permitida ser realizada em locais públicos, entendeu? E o critério para que isso aconteça é que o partido político, ele tem que solicitar ao órgão público, detentor daquele espaço, na verdade não solicitar, informar que tem um desejo de realizar aquela convenção na data tal, no horário tal, e encaminhar juntamente para o cartório eleitoral, informando que a convenção será realizada. Como que essa convenção ela não pode ser realizada nesse espaço? Ou se no cartório eleitoral já foi feita uma solicitação de um outro partido, anteriormente pode ser vedado, ou se por um motivo aquele espaço ele não tem uma condição, a condição está precária ou está sendo realizada alguma obra, aí pode ser que não possa acontecer. Caso isso, nada veda que a convenção partidária ela seja realizada num órgão público, numa Câmara Municipal, numa quadra de esporte. Isso é permitido pelo artigo 73 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, no seu inciso 1º. É o único ato durante a campanha eleitoral que pode ser permitida a utilização de bens públicos, que é justamente a convenção partidária. É porque aí entra na questão o problema como é que ele chama aí? Da pejotização, né? Mas o partido faz um pedido aí para o órgão público, eu fico pensando, quando eu vi a informação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, fez um ofício aí para a Câmara Municipal de Imperatriz, solicitando esse espaço para a convenção. Sim. Entretanto, a resposta da Câmara, por meio da sua procuradoria, foi uma negativa. E alegou, citou o artigo aí, 73, isso. Fez uma série de pontuações, com incisos, parágrafos, resoluções, certo. E aí faltou esse pulo do gato. Então, nesse caso aí, a convenção pode ser realizada com base na ressalva? Com certeza. Existe a ressalva no final do artigo, do inciso 1º, que lista que não pode o candidato e nem o partido político, ele pode usar ou ceder um bem público para promoção pessoal, né, diversos outros fatores, porém, existe uma ressalva no final desse inciso que a convenção partidária pode ser realizada em bem público, sim. Inclusive, nas eleições, a gente tem acompanhado bastante aqui nos municípios, sim, com vizinhos. É porque quando eu tomei conhecimento, eu achei estranho assim, porque eu fico pensando no município pequeno, que quase não tem local para aglomerar, para fazer aquele isso movimento. É bastante. E aí, se no espaço que a pessoa pede, que é uma quadra de esporte, que é um espaço amplo, entendeu? E pode ser cedido gratuitamente. E só uma também. ressalva, não é a questão, não é solicitar, é apenas informar. O partido, ele vai informar que tem aquele interesse de fazer aquela convenção naquele órgão público. Você pega um protocolo, junta com o pedido e encaminha para o cartório eleitoral.
entendeu? O cartório eleitoral de pronto vai receber aquele pedido, vai olhar se tem algum pedido semelhante anterior. Se não tiver, ali já vai ser protocolado e a convenção já está com sua data e horário marcado. Inclusive, em várias cidades a gente já está fazendo isso. Mas para ir para o cartório precisa receber o aval. Digamos aqui, o PMB solicitou à Câmara Municipal o espaço para fazer a convenção dele, certo? Como a Câmara deu uma negativa, o PMB vai fazer o quê? Se o partido pega esse parecer, essa negativa, e analisar e se ver que a fundamentação foge daquilo que está na legislação eleitoral, o partido ele pode acionar a Justiça Eleitoral e informar que aquilo está acontecendo e que aquilo está fora dos parâmetros, porque não existe nenhuma resolução, né? E a própria lei das eleições, no seu artigo, ela explicita que pode ser feita a convenção, porque as resoluções que são estabelecidas pelo TSE é justamente para tratar de fatores que não estão compostos na legislação, né? Nessas 4 leis que eu citei, 4 leis infraconstitucionais. Caso de internet, algum caso que não tenha citado na lei, porque as leis elas são criadas anteriormente, né? E sempre com a inovação, com a tecnologia. Aí vem as chamadas resoluções. Isso, justamente. Só que essa questão da convenção, ela está pautada em lei, no artigo 73, inciso 1º da lei das eleições. Então, isso não tem como não ser feita. A convenção partidária, ela pode sim ser feita em órgão público e vai ser só informada ao cartório eleitoral, que vai ver se não tem nenhum pedido de outro partido anterior, o cartório ele vai homologar aquele pedido, entendeu? Tá certo. Já que você citou a internet aí, a questão da resolução do TSE também tratou uma específica já para as eleições de 2024 sobre o comportamento da internet, inclusive o uso dos engalfiamentos ou não dos candidatos ou pré-candidatos e candidatos, né, dentro desse aspecto. Como é que é o comportamento aí, de acordo com essa resolução? A internet hoje em dia, a gente vê que a internet é um meio que eu acho que é mais utilizado hoje, né? Mas só que assim, a gente sempre diz, é uma faca de 2 gumes. O candidato ele tem que ter bastante cuidado. É permitido, né, a divulgação do seu ato de campanha durante o período de propaganda eleitoral vai ser permitido. Agora, o que não pode ser feito coisas exageradas, no caso, divulgações em massa, né? A questão da TI, né? Não é da TI, não, essa questão das músicas, né, que estão sendo utilizadas, né? Sim, tem inclusive paródias, né? Fazem aquelas paródias isso, lá. Inclusive, a gente acompanhou... A letra também precisa ter um cuidado. Como é a EI, né, que está sendo utilizada, que cria uma música... Inteligência artificial. Esse aí isso aqui está lá na resolução IA, do quer TSE. dizer, IA, inteligência artificial, justamente. Exatamente. O que acontece? Utiliza aquilo ali, grava música, só que o que tem que ser observado nessa questão de música? Tem que ter uma pessoa mesmo que vá fazer essa música, uma pessoa física, entendeu? Então tem que ter esses cuidados. Porque hoje é muito comum com o uso da inteligência artificial, inclusive essa discussão já teve pairando lá pela Justiça Eleitoral, a Suprema TSE, já teve também pelo Congresso Nacional, mas acho que o Congresso dormiu um pouquinho, não deu para desatar esse nó ainda, né? Do uso da inteligência, do comportamento das pessoas com a questão da regulamentação da inteligência artificial, a IA, isso. Ainda não, tem já uma discussão aí na Comissão de Tecnologia lá do Senado, exatamente por causa dessas questões, né? Isso. Eu percebi também que tem uma que trata da questão dos conflitos, dos engalfiamentos. É preciso ter cuidado também, mesmo pela internet que você vai usar. Eu quero desqualificar o pré-candidato fulano, e aí eu faço uma mídia e tal. Justo. Isso também pode me dar um prejuízo. Com certeza. Inclusive existe, das candidatas femininas, se elas tiverem o seu direito, o direito político tiver sido cessado ou algum candidato queira prejudicar o exercício daquele direito ali, elas podem fazer denúncias no Ministério Público Federal, entendeu? E vai ter um canal disponibilizado para isso, entendeu? Então, é por isso que tem que ter bastante cuidado com relação a isso, entendeu? Porque a rede social, ela pode servir como um aliado na campanha política, porém, ela pode te prejudicar também. Pode derrubar também, né? Olha só, 17 horas 23 minutos, 5h23, programa é da sua conta sim, aqui pela TV Liberdade 4.1, seu sinal digital. Já que você citou feminino, tem uma discussão também que é bastante pertinente. Eu me lembro que quando da ocasião da Justiça Eleitoral Imperatriz para o lançamento, para
a desenvoltura da campanha Imperatriz 200 mil eleitores, veio uma personalidade exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a Justiça Eleitoral, com a incumbência de advertir, tratar seriamente sobre a tal das cotas para a mulher. Como é que se configura o enquadramento? Porque tem mandatos que são cassados de deputado, enfim, do eleito, sob a alegação de que utilizou das chamadas candidaturas laranjas. E aí? Qual é o caminho aí para evitar que dê laranja demais nesse período aí? Sim. O que acontece com relação a essas cotas? Existe uma cota de candidatura de 30%, né? De 30% da candidatura feminina ou masculina, entendeu? Se naquele partido existe uma série de candidatas mulheres, tem que ter 30% de homens. Se for inverso. Isso, justamente. Só que no caso sempre a maioria é masculina, né? E tem a minoria que é feminina. Então, o que acontece? Como existe essa cota da candidatura feminina, muitos colocam candidatas somente para completar aquela legenda partidária, entendeu? E não se atentam à questão dessa candidatura laranja. E isso pode definir uma eleição, entendeu? Porque se ficar comprovado que aquela candidata mulher, ela não participou da campanha, ela não foi atrás de pedir o voto, ela pode derrubar aquele partido político, entendeu? Então pode e é caso que aconteceu já em algumas cidades. Pode-se dizer que a identificação da candidatura ser laranja ou não é o resultado final dos votos, que a Justiça vai olhar. Pois bem, é onde a gente sempre orienta nos municípios onde a gente presta serviço, é que muitas vezes você participa de uma eleição, você não é obrigado a tirar uma certa quantidade de votos. A gente vive um processo democrático, por isso que a gente orienta o quê? As nossas candidatas femininas. Quando vocês forem para a campanha política, vocês tirem foto, entendeu? Participem dos comícios, façam vídeo, grava vídeo pedindo voto, porque se porventura lá na frente uma candidata dessa vem tirar uma pequena quantidade de votos e o próprio Ministério Público entre com ação, a gente tem como fazer uma defesa plena e conseguir derrubar aquilo e dizer que ela foi candidata e que ela procurou tirar voto, que ela procurou fazer sua campanha, participou de comícios, entendeu? Participou de passeatas, entendeu? Então a gente sempre orienta dessa maneira, né, nos municípios que a gente tem esse serviço prestado. Eu fiz essa observação porque, segundo o TSE, em 2022, o último levantamento que foi feito, no Brasil o eleitorado é 52% feminino. Quer dizer, de cara já é a maioria, né? Isso. Então, assim, numa ligeira reflexão, num país onde a maior parte do eleitorado, 52% é feminino, talvez não fosse necessário o problema das cotas. Aí vai entrar a discussão da conscientização, porque às vezes a pessoa aceita o convite do esposo para se filiar ao partido, não tem vocação política, não tem gosto pela coisa, aí entra mais exatamente para cumprir a tabela, né? E aí eu costumo lembrar que talvez fosse importante a mulher já ir pensando nisso, de ser candidata, não por força de lei, mas por força de vontade. Porque já teve aqui mesmo no Maranhão candidaturas que foram cassadas de deputado, de vereador, de fulano, de beltrano, e aí eu fui olhar a causa da cassação, candidatura laranja de alguém lá que prejudicou o sistema, né? Isso, justamente. E então eles até utilizam uma certa quantidade, que é o quociente eleitoral, né? Um município, uma cidade que, por exemplo, que tem um quociente eleitoral de 1.000 votos, no caso, eles pegam ali em torno de 20% para fazer uma análise, de 10% para fazer uma análise. Ou seja, se um candidato tirar menos de 100 votos naquela eleição, eles podem considerar, entendeu, um candidato laranja, tirar ali 15, 20, 30 votos. Isso aí não tem uma especificidade, entendeu, legal. Mas aí... Vai ter a ver com a interpretação do juiz eleitoral também? Justamente. E do próprio Ministério Público. Porque o que eles fazem? Eles entram com a ação dessa. Se a candidata ela não tiver como provar que ela foi para a campanha, provavelmente ela pode ter o seu... Receber um dinheiro para fazer a campanha e a quantidade de votos não condiz. Não bateu também, é uma tudo suspeição. Isso pode ser levado em consideração. Tá certo, então. Estamos finalizando aí essa nossa prosa aqui com o doutor Rodrigo Pires, advogado eleitoral. E eu já vou aqui disponibilizar o espaço para você fazer aí as considerações finais. Se tiver alguma coisa que a gente deixou escapar, aproveite e arrocha. Certo. Não, só
dizer para os pré-candidatos e futuros candidatos para participarem de um processo democrático de maneira com bastante lisura, né? Terem cuidado, porque essa eleição ela está muito diferente das demais eleições, principalmente aqui na cidade de Imperatriz, que vai ter segundo turno. É uma novidade que vai ser na cidade, entendeu? Então, o que a gente indica é que os pré-candidatos façam uma campanha limpa, né? Diga nesse momento de pré-campanha as suas posições, né? Pode pedir um apoio, né? Não um voto explícito, mas pode pedir um apoio, dizer, exaltar suas qualidades. E no período de campanha, né, participar desse processo democrático da maneira correta, buscando fazer o que é correto e pedir os seus votos sem prejudicar a campanha de ninguém, que eu acredito que isso que é o processo democrático, né? E o mais, a gente está aqui disponível para poder ajudar quem precisar, e agradeço também aí o convite, Antônio, Muito bem. pelo Tá certo, então. Obrigado aí, doutor Rodrigo Pires, pela presença aqui no É da Sua Conta Sim. Nós vamos para um rápido intervalo comercial.